aí. É isso aí, valeu, gente. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, porque, assim, é uma honra, né? Eu fiz parte dessa família Domus, né? E sempre vou continuar pelo resto da minha vida. Então, é muito legal e fico muito feliz pelo convite. Eu queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu terminei o ensino médio ano passado aí, né, no Domus. E eu estou cursando, né, agora enfermagem. Estou na turma 31, no primeiro ano. E queria falar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, né? Como que eu descobri e o caminho que eu percorri para chegar aqui. Primeiramente, eu tinha na cabeça que eu sempre queria fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas, sabe? Que pudesse inspirar alguém e ajudar, estar naquele negócio de fazer o outro feliz e estar naquele serviço. Aí, eu, como uma adolescente normal, fui assistir série. E, para quem é do ramo da saúde, normalmente a série mais famosa é Grey's Anatomy. E é uma das minhas séries favoritas. Então, eu lá assistindo a Grey's Anatomy, falando: nossa, quero ser médica, medicina, é isso. Quero ser. Também. Quero ser a Young, quero ser os personagens todos. Eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. Aí, beleza, eu pensei nisso, eu tava no primeiro ano. E se passando, e eu falei: não, é medicina que eu quero, é medicina. Aí chegou um momento que eu resolvi pesquisar, né, que tava chegando perto, assim, do terceiro ano para acabar. Eu falei: meu Deus, tem que ver isso logo, porque senão é o resto da minha vida, né, eu pensando na época. E aí eu fui pesquisar, e eu achei que a medicina não era o que realmente eu queria. Porque o que eu queria? Eu queria esse toque com o paciente, eu queria essa relação, essa intimidade, não intimidade, mas essa conexão entre o paciente, que de uma forma que eu podia também aprender, crescer com aquela situação. E eu sempre pensei que a doença, o sofrimento, esse período ruim, a gente pode tirar muitas lições, sabe, para a vida, naquela situação. Então, eu pensei: eu quero essa conexão com o paciente, eu quero crescer com aquela dificuldade dele, eu quero crescer junto com o paciente. Não é só, tô aqui alguns medicamentos, o próximo paciente vai. Não era isso que eu queria esse toque, eu queria esse contato. Então, aí eu falei: não, medicina já não é para mim, eu risquei da minha lista. Agora eu fui pesquisar qual mais áreas que eu podia atuar e eu acabei achando a enfermagem. E aí eu fui pesquisando, e por sorte tem a FAMERP aqui, eu falei: não, é isso mesmo. Aí eu cursei, eu prestei só o Enem e a FAMERP. Falei: não, tem que ser, se não for eu passo mais um ano estudando, porque eu quero isso, é isso que eu quero. E aí eu consegui passar, graças a Deus, sei nem como até hoje, não sei nem como. Mas eu consegui tudo, graças a Deus. E eu tô amando de verdade. Tem umas disciplinas que realmente faz a gente pensar, e eu tô crescendo como ser humano, porque eu tenho que aprender a moldar o caráter, né? Porque está mexendo com pessoas. Então, eu tô crescendo muito, a gente tem diversas disciplinas, tudo totalmente diferente do ensino médio. Eu cheguei e falei: meu Deus do céu, é muito diferente. Tanto o ritmo, porque o meu ritmo de estudo mudou completamente. Eu estudava, assim, médio, agora, nossa, o dia inteiro, mudou tudo. E ser online também atrapalha muito, né, gente? Já tá certo. E aí foi isso. A gente tem disciplinas, um pouquinho de psicologia aplicada à enfermagem, e fala um pouco, a gente conseguiu aprender sobre o luto, sabe? A questão de não aceitar, não lidar com a doença em si. Então, eu tô percebendo agora que é isso realmente que eu quero fazer pro resto da minha vida, porque trata o paciente com muito carinho envolvido, muita empatia envolvido. Então, é incrível. Se quiser falar, Lara, pode falar. Oi, gente, boa noite. Queria, inclusive, agradecer o convite. Eu sou do terceiro ano de enfermagem,
gente, está acabando, ano que vem me formo, desespero batendo, enfim. Então, como que eu escolhi enfermagem? Vamos lá. Assim como a Gabi, enfermagem também não era a minha primeira opção. Eu, assim, a vida inteira, eu ficava pensando, né? O que eu vou fazer quando eu crescer, né? Eu ficava pensando assim. Quando chegou no terceiro ano, eu queria prestar biologia, me imaginava sendo professora, tava tudo lindo, tudo certo. Unesp tem aqui, perfeito, maravilhoso. E aí chegou na época de fazer as inscrições para os vestibulares, de repente eu falei, gente, eu acho que eu não quero mais biologia, meu Deus do céu, o desespero bateu. Falei, pronto. E aí veio assim, sabe quando vem na tua mente? Tipo, veio assim, enfermagem. Por quê? Eu sempre morei. Eu, minha mãe, minha avó e meu avô. Meu avô já faleceu, mas quando eu era criança, meu avô ele tinha diabetes, fazia uso de insulina todo dia, teve Alzheimer também, mas eu lembro, eu com 8 anos de idade, a minha avó pegava, muito louca ela da cabeça, dava uma seringa de insulina na minha mão e falava, aplica no seu avô. Eu pegava, assim, gente, eu pegava a barriga dele, espremia com uma força. Juro pra vocês, pegava a seringa, parecia um dardo. Eu mirava, assim, na barriga dele. Coitado dele, ele permanecia pleno. Então, eu fui vendo que eu já fazia coisas que a enfermagem fazia, entendeu? O cuidado sempre esteve presente ali. Aí, depois, a minha avó quebrou o fêmur, eu comecei a ajudar ela a tomar banho. Depois eu vi que ela já estava meio assim, né, tomando uns comprimidos a mais, comecei a ajudar ela lá a organizar os comprimidos e tudo mais. E aí eu pensei, nossa, por que eu faço enfermagem? Alerta, assim, né? Nossa, é tão óbvio, por que eu não prestei, por que eu não pensei nisso antes, gente? Enfim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que enfermagem é muito mais do que eu pensava, porque eu prestei enfermagem com a noção de aplicar vacina, fazer injeção, dar medicamento, fazer um curativozinho ali que vai ser o quê? Uma gase e a gente enrola ali com uma faixa e perfeito. Eu já estava achando o máximo, entendeu? E aí eu entrei na faculdade e vi uma enfermagem tipo, uou, entendeu? Vamos lá. Gabi, agora, entendeu? Se eu esquecer alguma coisa, você fala. Enfim, inclusive, depois você fala. Peraí, às vezes a escolha do curso está debaixo da lista. Tá. Precisa de um marca-texto, lantejola, glitter, para eu. Nossa Senhora. Enfim. Só para vocês terem um pouquinho assim de ideia, gente, assim, de possibilidade de trabalho da enfermagem. Porque como eu disse, como eu entrei na faculdade, tendo uma noção, assim, deste tamanho do que era o curso. De repente, eu vi que a enfermagem pode trabalhar no hospital em diversas áreas. Ela pode trabalhar, pode se especializar, inclusive. Porque, assim, às vezes a gente vê, assim, residente, já pensa em medicina. Existe residência para enfermagem. Então, assim, você faz lá seus 2 anos, ganha seu título de especialista em pediatria, em centro cirúrgico, deixa eu ver, onco, enfim, todas as especialidades que você imaginar. Tem enfermagem forense, gente. Você tem noção? Essa é uma nova especialidade que lançou há pouco tempo, enfermagem forense, que, assim, tá bombando. Várias pessoas querem fazer porque da hora, né? Enfim. Então, você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar numa unidade básica de saúde, a qual eu também tinha uma visão pequena, porque eu imaginava assim, vai ficar lá no postinho aplicando vacina, né? Aí você vê a unidade básica, gente, é o lugar assim que o enfermeiro tem mais autonomia, mais do que no hospital, porque ele faz um cuidado com o paciente, enfim, maravilhoso. Curativo, imaginava que curativo era o quê? Gaze e uma faixa enrolada ali perfeita. De repente, gente, enfermagem bombando nos curativos, nas pesquisas científicas sobre pomadas para você passar ali, produtos para você utilizar no curativo, uma ferida aberta, uma necrose, você vai lá e faz um curativo que precisa de um conhecimento, um fundamento científico muito específico para você conseguir fazer a cicatrização ali com certinha, bonitinha, enfim. Então, gente, é muito lugar que dá para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, ô Gabi, eu não sei, você teve aula com a Lara Helk? Tive. Gente, Lara Helk é uma ex-professora nossa, porque ela saiu da faculdade. Atualmente,
ela tá trabalhando no Xingu, numa tribo indígena, gente, entendeu? Ela saiu da faculdade para trabalhar numa tribo indígena. Então, assim, tem... Ó, às vezes vocês falam assim, tô indo num lugar, tal, sei lá, numa clínica de auriculoterapia, de ventosoterapia, o enfermeiro é o dono de lá, entendeu, gente? Enfermeiro é igual formiga, ele tá em todos os lugares que você imaginar. Sério. Depois que você entra pra esse ramo, você fala, gente, nossa, eles estão espalhados pelo mundo, assim. Impressionante. Enfim. Então, dá para trabalhar em muitos lugares. Home care dá para trabalhar também. Dá para você se especializar. Enfermeira obstetra, incrível, maravilhosa, ajudar as mães a parir. E muito do que a Gabi falou ali, do que o objetivo dela, né? O que ela buscou ali dentro da enfermagem, assim, que ela pensou, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar cuidando das pessoas, tendo proximidade com as pessoas, eu quero esse serviço. Tem uma frase que eu, assim, concordo em partes com ela, mas eu acho que ela define, assim, de um jeito legal a enfermagem. Não sei, provavelmente vocês já ouviram, que é aquela assim, o médico cuida da doença e o enfermeiro cuida do doente. Concordo em partes, porque tem médicos, sim, que cuidam muito bem do doente. Mas, infelizmente, ainda tem médicos que cuidam só da doença. Mas o enfermeiro, ele cuida do doente. Ele tem esse cuidado que vai além da patologia daquela pessoa. Tanto é que a gente faz o diagnóstico de enfermagem. Que, por exemplo, o paciente, sei lá, vomitou. Ele tá no hospital, sei lá, porque teve uma apendicite, fez lá a retirada lá do apêndice, tudo certo. Beleza, essa é a patologia dele. Só que durante a internação dele, ele vomitou, teve diarreia, enfim, passou super mal. Um diagnóstico de enfermagem para ele é volume de líquidos insuficiente. O que eu vou fazer na minha prescrição de enfermagem? Eu vou ofertar água para esse paciente, ele vai tomar um sorinho na veia, percebe? Então, eu quis exemplificar de uma forma bem básica que o cuidado da enfermagem vai além, é o resto, entendeu? Tipo, aqui é a patologia, então, e o resto? É a enfermagem quem faz. Gabi, você abriu o microfone uma hora e fala aí o que você queria falar. Tudo bem? Tudo certo? Tá bom, então. Então tá, gente. Ó, Gabi, você me para, porque senão às vezes eu começo a falar e aí eu falo e não paro mais. Enfim, outra coisa que eu acho assim, gente, se vocês gostam de educação, pensam assim, ai, nossa, eu acho que eu gosto de... Tô pensando em alguma coisa para ser professor, sei lá, quero fazer pedagogia, eu quero fazer um curso tipo biologia, química, ser professor, assim, tá ali pensando em algo relacionado a isso. Gente, enfermeira é professor. Enfermeiro é professor não só na faculdade, a enfermeira é professor com os pacientes, porque uma das funções que é, tipo, extremamente importante do enfermeiro é dar a orientação para esse paciente. É tão legal quando você chega para esse paciente e explica bonitinho, assim, parte por parte, do que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, como que ele tem que cuidar, que horas que ele tem que fazer isso, quais produtos que ele vai usar, você explica isso. E você tem que ter didática também. A gente, inclusive, Gabi, você vai ter essa aula ano que vem, eu acho, que é de educação e saúde, que é uma aula que ela fala justamente sobre isso, maneiras que você tem para chamar essas pessoas para conversar, para fazer prevenção, promoção em saúde, orientação. Então, assim, aquela coisa da didática, né? Já viram, assim, às vezes alguns médicos postam também, assim, receita médica, em que eles colocam, assim, o medicamento, aí colocam um sol, aí outro medicamento, uma lua. Então, quer dizer, aquele lá ele tem que tomar de manhã e aquele outro ele tem que tomar à noite. Educação e saúde é isso. Então, é incrível. Eu adoro essa parte de orientação, gente. Você chegar no paciente, explicar para ele o que ele tem que fazer, tudo mais. Maravilhoso. Sem contar o campo de pesquisa científica, gente. Assim, não querendo gabar da minha faculdade, mas já gabando da minha faculdade, porque, assim, é um caso de amor e ódio, mas muito amor. Enfim, algumas professoras do meu curso, inclusive, elas estão na lista lá, acho que dos 10 mil maiores pesquisadores da América Latina, elas estão lá, entendeu? Elas são grandes enfermeiras, estão lá. Então, assim, é incrível, incrível. Gabi, você quer falar alguma coisa? Fala aí. Não, é bem isso. Tem muita área para atuar, gente, de verdade. É tudo isso que ela falou e mais um pouco. E o trabalho não acaba nunca. É isso. Nunca, 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 nunca. Gente, assim,
Outra função extremamente importante que eu quase não esqueci de falar, mas que, gente, é extremamente importante que, assim, se for trabalhar num hospital, numa unidade básica, até na tribo indígena, igual minha ex-professora está trabalhando, é o gerenciamento, gente. Assim, outra coisa, eu disse que se você tem interesse em alguma coisa relacionada à pedagogia, mas ali está pensando também em área da saúde, talvez enfermeiro seja, assim, a profissão adequada para você, tem também que você pensa assim, se você gosta ali de administração, essas coisas assim, enfermagem tem também. Inclusive, esse ano eu tive matéria de gerenciamento, tive que estudar sobre Max Weber, Fayol, entendeu? Taylorismo. Eu falei assim, gente, eu só ouvia a voz do meu professor de sociologia falando no fundo, assim, eu só ouvia. Então, se vocês pensam assim, alguma coisa, gostam dessa parte de administrar e tudo mais, enfermagem também é uma profissão que precisa muito de gerenciamento, porque o enfermeiro, ele é um líder, ele lidera aquela equipe de enfermagem que é constituída pelo técnico, auxiliar e o enfermeiro. E aí é ele quem coordena essa equipe, quem ensina o pessoal como que vai fazer as coisas, como que as coisas vão funcionar naquele andar, ou naquele setor, entendeu? Ou naquela unidade básica. Então, assim, enfermeiro, ele tá. Eu diria que não só da equipe de enfermagem, mas eu acho que o enfermeiro ele é o elo de ligação da equipe multidisciplinar. Um hospital, uma unidade básica, um serviço de saúde não funciona sem o enfermeiro. Precisa estar lá. Ele é a ligação. Por quê? O enfermeiro é o único profissional de toda a equipe multi que passa 24 horas do dia com o paciente. Entendeu? Então, assim, em todos os momentos, o enfermeiro está lá. Então, é ele quem vê tudo que o paciente tudo que está acontecendo com o paciente, entendeu? E aquilo que a Gabi falou no início, de estar próximo, de ter intimidade com o paciente, isso acontece muito com o enfermeiro, porque é ele quem às vezes escuta o paciente chorar, porque está se sentindo sozinho, está se sentindo deprimido, está mal com a doença. É o enfermeiro quem escuta, é o enfermeiro quem escuta ele ficar super feliz, que está ali no momento de alegria, que, sei lá, saiu um resultado muito legal de um exame, é o enfermeiro quem está ali acompanhando isso. O enfermeiro, ele dá colo para o paciente, entendeu? Então, ele cuida dessa pessoa como um todo. Até porque o ser humano, ele não é uma coisa só, né? Ele é um ser biopsicossocial, espiritual, que a Gabi deve ter ouvido muito isso nas aulas de enfermagem e ciências sociais, né? Você quer dissertar um pouquinho sobre isso, Gabi? Você que está mais fresco na sua cabeça? Ai, tá bom. Gente, tô muito nervosa, hein? Mas é basicamente isso, né? A gente tem que tratar o paciente por tudo que ele é, por tudo que ele pensa, nas ideologias que ele tem, de onde que ele veio, e tudo, sabe? Tudo que ele pensa. A gente tem que acolher, sem julgar, e tratar da maneira que eles precisam ser tratados, sabe? Independentemente se eu não concordo com o pensamento que ele tem, eu preciso acolher e tratar daquilo. E oferecer apoio, oferecer suporte muitas vezes, porque igual ela falou, às vezes um paciente aparece, nossa, super triste, sem família, e a gente tem que acolher, né? Então é bem isso, tem que tratar o paciente como um todo, né? Pode continuar, Laura. Outra coisa que eu ia falar, gente, é que assim, quando penso em enfermagem, infelizmente a enfermagem aqui, principalmente aqui no Brasil, que não tem tanta autonomia quanto em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, ela já vem com um monte de, assim, estereótipos que vem em cima dela. Enfermeira é capacho de médico, enfermeiro é, sei lá, enfermeiro só faz que só não tem autonomia para nada, essas coisas assim. E não é bem por aí que a carroça anda, né? Obrigada, Maria Eduarda. Eu espero que eu seja uma boa enfermeira, eu espero mesmo. Enfim. E aí eles ficam falando que é capaz de médico e não é, gente. Por exemplo, hoje eu estava no estágio, né? E aí eu tô lá no 8º andar, que é onco e transplante. E aí, assim, a hora que a minha amiga viu
acompanhou uma enfermeira e aí ela relatou a situação. E essa situação, né, eu falei assim, gente, encaixa super bem como um exemplo para mostrar como que o enfermeiro não é capaz de médico. Era um paciente ferida, ele estava com uma ferida, não, ele estava com uma incisão cirúrgica de pontos, né? Então, tava lá os pontinhos dele. E essa incisão, uma parte dos pontos, digamos assim, uma linha reta, né? Essa partezinha aqui estava toda infeccionada, gente, cheia de secreção. Essa parte aqui estava limpinha, bonitinha. A enfermeira ligou para o médico e falou que estava desse jeito e pediu para ele se ela podia, porque algumas as coisas, gente, a gente tem que entender assim que não é ser capaz de médico você ligar e pedir para fazer uma prescrição para aquilo, tá? Porque precisa estar documentado. Você não pode tomar atitude assim, vou e pronto, acabou. Enfim, ligou para ele para ver se ele podia, né, fazer uma prescrição ali para retirar os primeiros pontos que estavam aqui no início, para ela conseguir pegar com uma sondinha e drenar essa secreção, porque estava saindo muita secreção. E se essa secreção continuasse a sair nessa quantidade, ela ia infeccionar todo o resto da ferida. E aí ia ser um BO muito maior do que já é. Pois bem, ele falou que não, e que era para ela mudar o antibiótico que o paciente estava tomando, e apenas isso. Ela sabia que se mudasse somente o antibiótico, não ia adiantar de nada, entendeu? Porque essa secreção estava saindo, ela ia escorrer ali para o resto da ferida, e aí ia infeccionar. Então, ela pensou, pois bem, vou pegar uma bolsinha de colostomia, não sei se vocês já viram, já ouviram falar, enfim. É uma bolsinha, um saquinho assim, enfim, que ele tem uma bolinha assim que você gruda na pele, digamos assim, e aí tem um saquinho. E ela colocou ali, porque aí a secreção caía dentro desse saquinho, entendeu? Então, assim, se ela fosse capacho de médico, ela simplesmente daria um antibiótico e acabou. Vou dar um antibiótico, pronto, não precisa me preocupar, porque o médico falou que é para só mudar um antibiótico, então eu mudo. Mas ela foi lá, pensou, não vai adiantar, então vou pegar esse saquinho aqui dessa bolsinha de colostomia e vou colocar, vai drenar a secreção, todo mundo vai ver quanto de secreção está saindo ali e vai resolver o problema, porque não vai passar para o resto da ferida, entendeu? Então, assim, isso foi um exemplo bem, que eu achei muito bom, assim, que aconteceu hoje lá no estágio, que eu falei, gente, tá vendo? Não é capaz de médico. Seguir a prescrição médica, dar as medicações que o médico prescreveu, não significa ser capaz de médico, significa estar seguindo a tua função, só que ali você tem que ter fundamento científico para exercer aquilo que você vai fazer. Você não pode dar uma medicação sem saber o que é aquela medicação e estar na dose certa essa medicação, porque todo ser humano é passível a erro, né, gente? Então, assim, tem que pensar nessas situações também, tá? Gabi, você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar um pouco sobre a faculdade, para quem tem interesse na FAMERP. Já está aberta as inscrições para o vestibular, né? Vai até o dia 18 de novembro. E a prova vai ser no dia 14 e 15 de dezembro. Então, quem tiver interesse, já está aberta as inscrições. Não está aberta, não. Vai ser dia 17, enganei vocês. Dia 17 abre, gente. Eu concordando. Acho ótimo, eu tô concordando com tudo. Ai, meu louca. Dia 17 abre, gente, vai até o dia 18 de novembro. E é isso, quem tiver interesse. Eu vou falar um pouquinho sobre como que é organizado. Lara, você que está mais tempo lá na faculdade, se quiser me interromper, acrescentar alguma coisa. Mas lá a gente tem as ligas, que na verdade são... Me ajuda, Lara, que eu não sei. Tipo um grupo de estudo, gente. Isso, tipo específico de uma área, de um tema, né? Eu, por exemplo, sou da Liga de Geriatria e Gerontologia, que é de velhinho, gente, cuidar de velhinho. É muito fofo, amo. E a Lara, qual você tá? Eu tô na Liga de Pediatria e na Liga de Saúde da Família. É um grupo de estudo que tem um docente responsável e tem um coordenador também, que é aluno, né? E é isso, a gente faz pesquisa, tudo relacionado a esse mesmo tema, sabe? E é bem legal, tem essas ligas. Tem também a atlética, que é mais para esporte, o lado mais esportivo da faculdade,
que aí tem vôlei, tem, que mais? Tem vôlei, tem futsal, tem handball, natação, enfim, gente, tem tudo assim. Sim. E aí a gestão da atlética é feita pelos alunos da Sim. faculdade que querem participar. E aí eles organizam. Tem a bateria da faculdade também, gente. Super legal a bateria. Tipo, escola de samba, sabe? Entendeu? Top. Incrível, gente. Continue aí, Gabi. Tem também o centro acadêmico, que também a gestão é toda feita de alunos, toda, e tem diversos ramos e áreas para atuar. Se você é bom com política, tem uma área na política, tem também... Tem muita área, se você gosta de organizar e estar na frente e fazer festa, e tem a comissão de formatura também, então tem muitas áreas que se você gosta de estar na frente e fazer essas coisas. O centro acadêmico, gente, ele é a representação dos alunos frente à faculdade, tá? Então, assim, ele é composto, de novo, pelos alunos, e aí tem os vários departamentos dele que vão, por exemplo, eu faço parte do ensino no centro acadêmico, então a gente discute com os coordenadores questão de bolsa, grade de aula, sobre as matérias do curso, se vai alterar, né, as matérias. Estavam querendo aumentar o curso para 5 anos, mas não vão aumentar, então a gente estava discutindo sobre isso também. Então, assim, o centro acadêmico ele é essa representação dos alunos. Continue. O que mais que tem que falar da faculdade? Ai, gente, olha, a FAMERP é incrível. Assim, gente, vocês podem prestar, assim, se vocês quiserem fazer enfermagem, vocês podem, claro, prestar em outros lugares, mas, assim, foca na FAMERP, entendeu? Tenha ela no seu coraçãozinho. A FAMERP, assim, esse ano, fez 30 anos do nosso curso, né? E a gente fez um evento em que chamou todos os egressos, né, todos os ex-alunos, para ir lá, falar um pouquinho e tudo mais, e receber os lugares onde eles estão. Tem aluno até no Canadá, entendeu, gente? A FAMERP, assim, ela é uma faculdade que, quando você fala que você se formou na FAMERP, assim, tem nome, entendeu? Tem uma coisa, assim, tem um nome, sabe? Porque é uma faculdade de muita qualidade, tá? E é muito, muito, muito legal lá, gente, sério, assim. Passa nervoso, assim como toda faculdade, entendeu? Mas é super legal. E o curso é maravilhoso, temos professores de ótima qualidade. Inclusive, gente, assim, se vocês tiverem interesse em prestar ENF, mês que vem vai ter o workshop de enfermagem, tá? Lá da faculdade. Vai ser nos dias 5 e 6 de novembro, tá bom? As inscrições já estão abertas, vai até o dia 30, tá? Então, assim, é uma experiência legal. No dia 5 vai ser uma roda de conversa com os alunos da faculdade, alguns alunos que já se formaram, com os participantes para falar onde que eles estão, o que eles estão fazendo e tudo mais. E no dia 6 vão montar oficinas, entendeu? Então, você vai participar da oficina de destro, da oficina de PA, da oficina de enfaixamento, da oficina de retirada de pontos, essas coisas assim. Você vê um pouquinho de algumas coisas que o enfermeiro faz. E vai no laboratório de anatomia também ver alguns órgãos, que é bem legal. Só lembrando que para esse workshop tem uma taxa de R$25, né, para inscrição. E quem quiser pode chamar a gente, que a gente faz a inscrição, a gente encaminha vocês para quem faz. E é isso, né? O dia 5 vai ser online, não é? Isso, e o 6 online. Isso. Aí no dia 6 é só metade do dia, tá? Vai ter uma turma da manhã e uma turma da tarde por conta da pandemia, que infelizmente teve que dividir. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta. Obrigado, meninas. A gente tem feito os outros, todo mundo falar. Aí nós abrimos as perguntas no final, pode ser? Pode. E eles vão fazendo perguntas para todo mundo. Obrigadão. Eu faço coro, que elas dizem. O meu mestrado eu faço na FAMERP, inclusive no programa de enfermagem, né? Porque eu sou na área de saúde e educação, mas a minha orientadora é da enfermagem. Acho que é a Cláudia Gazeta, talvez vocês tenham tido aula com ela já. Então, eu gosto muito da FAMERP, acho uma ótima faculdade.
Só não gosto do estacionamento lá. Tirando isso, é ótima faculdade mesmo. Agora eu vou chamar a Nicole. A Nicole é design de interiores, né? Não é da área da saúde, mas é uma outra área que muitos alunos perguntaram, né? Queriam conversar com alguém sobre isso. Então, a Ani vai falar um pouco para vocês da experiência dela. Ani, obrigado por ter topado participar, né? E seja bem-vinda, eu passo a bola para você. Ani, você tem que desbloquear seu microfone, ele está bloqueado. Verdade. Aí. Agora sim. Esqueci. Eu sabia que estava, mas eu esqueci. Tudo bem. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Nicole, eu sou de Rio Claro, eu sou formada em design de interiores faz uns 4 anos, né? Eu me formei em 2017, no meio do ano, e eu comecei a fazer estágio também em 2017, mas foi um pouquinho antes de eu me formar. Então já faz um tempinho já que eu estou na área de design de interiores. Sobre a escolha, como que eu escolhi a profissão? Na verdade, eu queria várias coisas. Tudo envolvendo criação. Eu acho que isso, até o que comentaram na parte de enfermagem, né? Você começa a pegar as coisinhas, tipo assim, eu gosto desse ponto, eu gosto daquela coisinha. Você vai pegando essas coisas. Eu sempre gostei muito de jogos que envolvia decoração. Eu sempre gostei muito de assistir programas de TV que envolvia decoração. Eu gosto muito também da parte construtiva. Quer dizer, eu gostava mais da parte construtiva. Tanto que a primeira opção para mim sempre foi a arquitetura. Então, quando eu comecei a perceber que eu queria muito a parte de criar, eu já pensava, bom, eu quero criar o quê? Quero criar parte de casas. Então, eu já focava nessa parte. Então, quando eu estava no ensino médio, eu já foquei na parte de arquitetura. Então, fui conhecer as universidades da região. Só que aí, aconteceu que eu fui percebendo algumas coisas. Eu não queria... Primeiro que eu não sou boa em matemática, e eu precisava aprender coisas, cálculos construtivos. Eu nunca fui boa em exatas, eu sempre quis só a criação. Então, eu percebi esse detalhe, que essa é uma dificuldade para mim no período da faculdade, e também que a arquitetura, ela é muito estrutural, né? Você tem que pensar em muitos detalhes, então você tem que pensar em estrutura hidráulica, estrutura elétrica. É lógico que você tem seus parceiros, né? A gente tem os engenheiros elétricos para ajudar, né, nessa parte, mas, assim, a gente precisa aprender muita coisa. Então, eu não queria parar para, tipo assim, nossa, vou pensar aqui na parte, né, construtiva elétrica. Não, o meu foco sempre foi a criação mais detalhada, sabe? Aquela coisinha, tipo, quem jogava The Sims sabe que era, tipo, eu sou o tipo de pessoa que quando jogava The Sims eu não construía casa, eu só decorava. Então eu comecei a pegar esses times, sabe? Mas eu confesso que, tipo assim, no meu período do ensino médio, eu comecei a ter outras dúvidas, eu também tinha outras opções, tudo envolvendo parte artística, né? Eu gostava muito de fotografia, eu gostava muito de desenhar, hoje eu não desenho mais, tá? Perdi a prática. Mas eu gostava muito de desenhar, então eu também tinha a possibilidade de design gráfico, tanto que a minha dúvida maior foi quando eu consegui as bolsas, né, na faculdade, era a fotografia, o gráfico e a parte de interiores. Mas acabei escolhendo interiores, porque sempre foi a minha primeira opção, jogar na piscina. Criar casinhas e jogar a pessoa na piscina. Isso era muito bom mesmo, The Sims. Nossa, uma experiência no The Sims engraçada, que foi até um tempo atrás, eu fui construir uma casa, onde eu fui reformar a casa. E eu esqueci o telhado. E eu fiquei, nossa, eu tô na área certa, não é arquitetura mesmo, porque eu vou esquecer até o telhado da casa. Mas é bem isso. Então, assim, a gente começa a enxergar em nós mesmos as nossas dificuldades e os nossos acertos. Então, quando eu entrei na faculdade de design de interiores, para mim foi, tipo, um leque de opções, um leque de coisas. Primeiro, a gente aprende muito a parte de desenho manual. A gente não utiliza, tá, no dia a dia, desenho manual, mas a gente aprende na faculdade para a gente ter noção de escala, de perspectiva, para a gente conseguir, quando pegar o programa na mão, ficar muito mais fácil de aprender, tá? Então, a gente estuda bastante essa parte de desenho mesmo. A gente estuda também outras questões. Por exemplo, história da arte, que a maioria não gosta, mas é muito importante porque ela vai te dar conceitos e momentos históricos que te ajudam a ter um leque de opções.
Porque hoje, nos estilos de design, de decoração, a gente pega muito da história da arte. Então, é muito bacana, até para você conseguir conversar com o cliente e tentar pegar o que ele gosta. Se ele gosta mais de um estilo mais clássico, se ele gosta de um estilo mais moderno, contemporâneo, ou se ele gosta de mesclagens. Então, é legal essa parte também. Na faculdade, a gente também pega muito a questão de fotografia. Eu não tinha paciência de uma vida no T-Sims. Eu também, sou Motherlode. Então, a gente pega também muita fotografia. A gente tem aula de maquete, não tanto como na arquitetura. A arquitetura ela tem muito mais maquete física, mas também depende muito da faculdade. Tem faculdades de arquitetura que elas focam mais em urbanismo, tem faculdades de arquitetura que elas focam mais na arquitetura, tá? Aqui em Rio Claro, a faculdade que a gente tem de arquitetura, ela é bem mais focada em urbanismo, tá? Bom, voltando para a faculdade. Na parte da profissão, a gente aprende, a gente tem uma base, né? A gente pega uma base de tudo, e ou a gente pega especializações daquilo que a gente mais gosta, tá? Por exemplo, na faculdade a gente aprende paisagismo, tá? A gente aprende paisagismo, a gente aprende um pouco de sustentabilidade, mas sempre é o básico, né? Eu gosto muito de parte de paisagismo, então talvez um dia eu possa acabar querendo uma especialização nisso. Especializações, temos N, na verdade. A gente tem paisagismo, a gente tem a parte de iluminação, tem pessoas que fazem só a parte de projeto luminotécnico, o que é muito interessante, porque a iluminação ela faz toda a diferença num projeto, toda a diferença. A gente também tem a parte de vitrinismo, tem a parte de merchandising. Então, é bem legal. Tem pessoas que trabalham mais focado em parte, tipo, corporativo, ou comercial, ou mais residencial. Hoje, no escritório que eu trabalho, a gente faz de tudo um pouco, na verdade, né? A gente faz muito projeto de restaurante, muito projeto de bar, a gente pega muito projeto de apartamento em si. O escritório que eu trabalho, na verdade, é um escritório de arquitetura, tá? Mas ele é mais focado para arquitetura de interiores, tá? Então, a gente pega muito nisso. Eu não sei se algum de vocês tem dúvida entre arquitetura e design de interiores, tá? Eu posso falar um pouquinho sobre a diferença. A parte do design de interiores na faculdade, a maioria é tecnólogo, tá? A minha faculdade, ela durou 2 anos. Uma coisa que eu gostei muito nela é que tudo é prática. Vocês não têm teoria, é tudo prática. A teoria é muito pouca, é tipo só história da arte, sabe? Ou algumas coisas como luminotécnico, parte de instalações. Mas essa parte de instalações, elas são bem básicas, tá? Porque quem cuida mais dessa parte sempre vai ser a parte do engenheiro elétrico. Ou o arquiteto, que sabe um pouquinho, ele tem um pouco mais de conhecimento sobre estrutural. Mas isso eu vou explicar para vocês depois, na hora que eu entrar no assunto arquitetura e design de interiores. Mas, agora calma, já me confundi. Deixa eu achar o meu ponto aqui, onde eu parei. Bom, estava falando sobre, né, as coisinhas básicas que a gente aprende. Acho que eu vou falar um pouco sobre as diferenças, tá? Só para vocês terem uma noção. Design de interiores. Ou como eu falei, nosso curso é tecnólogo, ele é um pouco mais enxuto. A gente não trabalha com estrutural. Então, por exemplo, eu não posso abrir parede, aqueles nichos de banheiro, daqueles banheiros modernos, bonitos, eu não posso fazer isso. Eu preciso de uma responsabilidade técnica de um arquiteto ou de um engenheiro. Então, a gente sempre trabalha em equipe. Em obra, em projeto, a gente sempre trabalha em equipe. Essa é uma coisa que a gente vai aprendendo na faculdade. Né, que a gente tem que aprender muito a trabalhar em equipe. Então, e na parte de escritório também é assim, e na parte de obra também é assim. Então, a diferença maior do arquiteto para o design de interiores é isso, eu não tenho responsabilidade técnica. Então, se der algum problema na obra, a responsabilidade vai toda para um arquiteto. Mesmo que ele não seja, do meu escritório, mesmo que ele seja terceirizado, mas ele vai ter a RT. Normalmente, a maioria, tá, das obras, elas pedem a RT. Então, você precisa de um arquiteto e um engenheiro, tá? Principalmente residenciais, e prefeitura também ela pede, né? E a gente mexe também muito com a legalização. Design de interiores não mexe com legalização, tá? Aprovação de projeto, essas coisas.
Mas, como eu trabalho em escritório de arquitetura, eu tenho um pouquinho, tipo, a parte que a gente faz isso, né? Mas o arquiteto, ele é mais construtivo, tá? O arquiteto faz N coisas, alguns são focados em design de interiores. Um dos motivos também que eu não escolhi arquitetura é que quando eu cheguei na Unicamp e eu fui ver a grade curricular, tava lá, design de interiores, um semestre. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer com um semestre? Tipo, porque design de interiores, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, deve ser mais simples, né? Não é. Ele é muito detalhado. Eu vou falar um pouquinho sobre projeto para vocês, tá? Como que funciona o projeto? A gente tem, normalmente, a gente pega o programa de necessidades do cliente, a gente faz uma reunião com o cliente, ou a gente manda um briefing, que é um questionário para a gente saber quais as necessidades. Por exemplo, qual que é o sofá que você vai usar? Se você já comprou os eletrodomésticos, se não comprou, quais são suas preferências? Se tem animalzinho em casa ou não tem, criança, para a gente ter, a gente conhece o cliente a partir disso. Então, com o programa de necessidades, a gente consegue fazer o projeto. Quando a gente inicia o projeto, a gente vai para o anteprojeto. A gente faz um estudo de layout, que é o quê? A disposição de como que vai ficar os mobiliários. Então, a gente sempre vai estudar qual que vai ficar melhor. Se for um projeto que já está junto com a arquitetura no escritório, é mais fácil. Se for uma reforma, a gente tem que ficar atento quais são os pontos elétricos que tem, tá? Isso a gente pode alterar, porque tem cliente que às vezes não quer gastar muito, então a gente tem que ficar sempre atento com isso, porque qualquer coisinha que você coloca no projeto, normalmente eleva o custo. Então, com o tempo, a gente vai sentindo o que é mais caro e o que a gente consegue dar uma economizada, para o cliente, no final, ter tipo, uma satisfação melhor. Então, a gente faz um anteprojeto, a gente faz o estudo de layout, a gente faz modelagem 3D. Normalmente, assim, depende muito de escritório para escritório. Cada um tem o seu padrão. Por exemplo, no meu escritório, o nosso carro-chefe que a gente fala são as imagens renderizadas. Então, a gente faz o projeto 3D e a gente utiliza um programa que ele deixa as imagens fotorrealísticas. Então, o cliente, quando ele olha, ele se sente mais tipo, nossa, vai ficar assim. Ou, a gente já usou algumas vezes, aquele óculos virtual. Então, ele se sente no projeto. Então, isso é muito bacana. É diferente de você ver o projeto só uma modelagenzinha, bem chapada, é totalmente diferente. Hoje, como a nossa demanda está muito grande, a gente vai ter que dar uma invertida nisso. A gente vai ter que dar uma atrasada no fotorrealismo. Mas por quê? Os clientes, às vezes, têm muita dúvida do que eles querem. Às vezes, eles querem X, mas, na verdade, o que eles queriam era B, só que eles não sabem explicar. Ou eles gostam de muitos estilos diferentes e eles não sabem como misturar. E quando mistura, eles não gostam. Então, a gente tem que... É complicado porque a gente tem que sentir eles. Sentir o que eles gostam, sentir o que eles querem. Então, por isso que tem muito contato. Às vezes, a gente acaba fazendo algumas reuniões para conseguir entender realmente o que ele quer. Mas o briefing, ele ajuda muito, tá? A gente sempre manda o briefing e a gente sempre pede referências para eles, para a gente ter uma noção de estilo, tá? Bom, depois da apresentação do anteprojeto, normalmente os clientes, eles pedem algumas alterações ou não, tá? Alterações, para quem for trabalhar na área, sempre específica quantas alterações, porque às vezes eles acham que eles podem alterar, tipo, 300 mil vezes, tá? E às vezes isso vai atrasando, né? Vai atrasando obra, vai atrasando porque às vezes eles querem alterar, mas eles já querem começar a obra, então tudo vai atrasando. E até para não ter problema contratual, sempre é bom especificar, tá? Então, chega as alterações, a gente agora começou a inserir termos. Então, sempre que a gente tem alteração, a gente manda por e-mail, né? Porque o e-mail agora é o que, na verdade, sempre foi, né? Que é o que, tipo, judicialmente é mais aceito. Então, a gente manda por e-mail as alterações, o termo, e a gente começa as alterações e a gente coloca sempre os prazos bem especificados para eles saberem, tá? No contrato. Fazemos as alterações e a gente só começa o projeto executivo após ser assinado o termo e aprovado o projeto. O projeto executivo é a parte mais detalhada, tá? O projeto 3D, ele é um pouquinho trabalhoso, porque, por exemplo, eu, como design de interiores, eu sou um pouco diferente da visão dos arquitetos.
né? Lá no escritório eu sou a única designer, né? Lá somos 2 arquitetos, eu como designer, uma estagiária de arquitetura. Os arquitetos, eles têm uma visão mais sólida. O designer, ele tem uma visão mais artística, mais, tipo, quero detalhar mais e mais e mais. Então, esse sempre é o meu foco lá. Eu sempre sou a que detalha muito no projeto. Então, isso leva um tempo, tá? Isso leva um bom tempo até ficar um projeto perfeito para conseguir ser entregue. Mas quando a gente chega num projeto executivo, ele é muito mais detalhado, porque todos os projetos, eles têm que encaixar. Então, o projeto de layout, projeto de gesso, projeto de iluminação, projeto de marcenaria, projeto de marmoraria, algumas vezes tem projeto de serralheria, porque hoje a gente usa muito serralheria com marcenaria. Então, a gente também precisa fazer o projeto de marcenaria. Paginação de revestimentos, muitas vezes a gente até acompanha os clientes nas escolhas de materiais. Tem alguns escritórios que eles entregam pronto, eles entregam tudo. Eles vão, tipo, assessoria de ir no local, escolher mobiliário, escolher decoração. Isso a gente pode fazer parte. Isso só demanda mais tempo. Então, a gente sempre tem que deixar isso bem claro no contrato, que vai demandar mais tempo. E aquele cliente vai ficar mais tempo no escritório. Então, a parte de executivo, quando eu falo que ela é muito detalhada, é que, assim, todas elas têm que se encaixar. Então, por exemplo, se eu rebaixei o gesso, na hora que eu fazer o projeto de marcenaria, ele tem que estar exato como que vai ficar. Porque muitas vezes dá problema nas obras. Até a parte de marmoraria com marcenaria. Sempre quando a gente faz um projeto de marcenaria, eu, por exemplo, eu faço marcenaria e eu já uso a marcenaria para fazer o projeto de marmoraria. Porque como são duas coisas que sempre vão estar juntas normalmente, facilita na hora de não ter erro, né? Então, a gente sempre tem que ficar muito atento a isso. Revestimento também. Quando a gente faz paginação de revestimento, às vezes a gente coloca umas coisinhas a mais. Às vezes a gente quer inventar moda. Os pedreiros ficam doidos. Mas às vezes a gente quer inventar moda. A gente já fez alguns projetos que a gente utilizou porcelanato. E no meio dos porcelanatos, a gente colocou alguns frisos metálicos para dar uma decorada. A gente usou uns frisos metálicos. Só que às vezes o que acontece? E o friso não ficou rente ao porcelanato. O que a gente vai fazer? Tem que colocar massa, tem que colocar PU para colar. Ou às vezes ele não tem um acabamento para conseguir colar. Então, tudo isso, muitas vezes a gente tem que pensar antes, mas às vezes quando a gente não consegue pensar antes, né, porque cada material é de um jeito, cada fornecedor e marca de uma forma, a gente resolve na obra, tá? Lá no nosso escritório, quem sempre está na obra é uma arquiteta, então ela que sempre soluciona os problemas. Então, às vezes a gente tem alguns problemas, como paginação de revestimento, que já aconteceu alguns detalhes. Normalmente, às vezes acontece de algum revestimento, assim, vir com defeito, então tem que ficar atento. Tem revestimentos que eles têm uma paginação específica e você tem que montar ele especificamente. Às vezes, o pedreiro não tem paciência, então a gente vai na obra, monta para eles certinho, para eles instalarem exatamente do jeito que é para ser, para a gente não ter prejuízo. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente tem que bancar o prejuízo. Então, se o pedreiro instalou o revestimento errado, já era o revestimento. Então, a gente tem que tirar, comprar o revestimento e repor. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. Então, a gente já tenta ficar atento na hora de fazer o executivo para não ter problema depois. Então, a gente alinha, a gente faz tipo, como eu vou dizer, a gente confere, né? A gente confere todos os revestimentos, todos para ver se está encaixando, para não dar problema. Por exemplo, tomada às vezes dá problema. Às vezes a gente desenha uma marcenaria. E aí, por exemplo, um rack, né? Um rack da sala. Eu fiz lá um nicho, tem as gavetas embaixo, e eu preciso que a tomada ela fique dentro do nicho, exatamente, para a gente conseguir colocar os aparelhos. Isso tem que estar no projeto exatamente como vai ser, para não ter problema de de bater a marcenaria bem em cima da tomada. Então, hoje, normalmente, quando a gente aprende na faculdade, é mais tipo planta.
Hoje no escritório a gente não faz mais só planta, a gente faz vista, para não ter risco de marcenaria bater em cima de tomada. Então, muitas coisas a gente vai aprendendo com os erros. Nossa, muita coisa eu aprendi com erro. A gente aprende muito na experiência. Muito mais do que às vezes na faculdade, porque na faculdade é sempre mais o básico. E é isso, gente. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. Hoje, assim, dificuldade maior, tá, na parte de interiores, é na parte de obra. Porque obra sempre é uma surpresa, tá? No nosso escritório, a gente mexe com reforma também. E reforma sempre é uma surpresa. A gente pega muito apartamento. Então, sempre tem novidades. Ainda mais se não for apartamento. Se for, tipo, um lugar que você não tem projeto. Já aconteceu de a gente reformar a loja, tipo, fazer ampliação. E na hora que a gente foi nivelar o piso, a gente teve que quebrar, né, uma parte. Na hora que a gente foi nivelar o piso, a gente descobriu que tinha uma pedra embaixo. Não era uma pedra pequena, era a pedra. Então, sempre tem, tipo, algumas coisas que acontecem realmente em obra. O segredo é não desesperar e sempre procurar a solução. A equipe sempre está junto para isso, né? Tive esse problema. Conversa com o pedreiro, vê qual é a melhor solução, vê se não tem mais outra coisa que pode dar problema no lugar. E sempre vai sendo assim. Deu problema na parte elétrica do móvel. Conversa com o eletricista, conversa com o marceneiro, vê qual que vai ser a melhor solução. Então, é sempre assim, é sempre a gente trabalha em equipe, tá? Eu acho que a parte difícil de design e de arquitetura é que, assim, a gente trabalha normalmente como autônomo, né? E a maioria são empreendedores, então eles têm N coisas para fazer. Por exemplo, a responsável lá do escritório, né, a Mari, ela é arquiteta. Então, assim, ela tem que cuidar da parte de gerenciamento, ela tem que cuidar da parte de administração, ela tem que cuidar da parte de obra, ela tem que cuidar da parte de projetos. Então, é muita coisa. E tudo isso, às vezes, a gente não aprende na faculdade. Eu fiz, né, uma pós, depois de alguns anos, mas para aprender um pouco sobre essa questão de gestão. É lógico que eu não consegui muito colocar em prática, porque como eu sou muito focada em projeto, eu não consigo parar para ver gerenciamentos. Mas tem muitas especializações que elas ajudam a complementar isso, tá? Então, você aprende gestão de projeto, gestão de escritório, um pouco sobre marketing. Então, isso ajuda na hora de você organizar o escritório, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu posso falar para vocês. O mercado de trabalho, né, como eu falei que tem as especializações, realmente, são muitas especializações, né, tem a parte de iluminação, a parte de vitrinismo, tem algumas pessoas que trabalham mais com corporativo. E, assim, o mercado de trabalho, ele é amplo, tá? Na pandemia, a parte construtiva não parou, tá? A parte residencial parou porque, né, prédio, né, tem que respeitar os moradores. Mas a parte construtiva não parou. Na verdade, a gente teve muita procura. Esse ano, a gente está, tipo, lotado de projeto. Então, é uma área legal, tá? Hoje, no escritório, a gente tem mais procura de design de interiores do que arquitetura. Tá? Então, é mais interiores e reforma. Tá bom? Eu acho que por enquanto é isso. Obrigadão, Nico. Agora eu vou passar para a D. A Deise, pessoal, amiga minha, foi vítima minha também, assim como vocês, né? Foi aluna minha alguns anos atrás. Exatamente, eu sei o sofrimento de vocês. Ela precisou fazer terapia por causa disso, mas hoje ela está bem, tá? Inclusive, a Lara falou, que ficou ouvindo o professor de sociologia dela, falou, olha, eu já fiquei com dó dela, porque eu conheço o professor de sociologia, cara, é tudo maconheiro. Mas brincadeira, tá, gente? A Lara não sabe, eu sou professor de sociologia, tá, Lara? Tem exceções. Mas, enfim, a D foi minha aluna, eu já uma querida amiga, também a minha veterinária, né? Tá salvando ali minha querida Agatha dos problemas dela de saúde. D, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? E valeu pelo convite e passo para você. Obrigada, viu, João? Eu que agradeço o convite, tá? E, pessoal, vão mandando perguntas, porque às vezes eu acho que eu tô falando muito rápido, na verdade não tô. Às vezes eu já abreviei tudo, já resumi em 5 minutos. Então, vocês vão me guiando aí qualquer coisa, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, boa noite a todo mundo.
Eu sou médica veterinária, sou formada há pouco tempo, né? Vai fazer 1 ano aí que eu tô formada. Como que eu escolhi essa área, né? Desde sempre, é aquela coisa, sempre gostei de animais, desde quando pequenininha, sempre gostei. É aquela coisa, tive cachorro, tive 2 cachorros, e conforme eles foram ficando doentinhos, né, a gente vai ficando preocupada, às vezes a gente fala, ai, e se fizesse tal coisa? E, na verdade, a gente não tá entendendo nada ainda, né, porque a gente é bem pequena. Então, fui crescendo com essa paixão, e assim, talvez eu tenha ficado em dúvida entre ser professora aí, que não foge muito, né? Porque a gente pode se formar, se especializar, né? Fazer um mestrado, doutorado e seguir na área, mas acabei ficando na área de clínica de pequenos animais. Hoje eu atuo como plantonista, tá? Então, 2 lugares aí, também faço atendimento a domicílio. Então, consigo responder um pouquinho mais para vocês na parte clínica, tá? Como que é a faculdade? Engana-se aquele que vai achar que não vai enfrentar matemática na faculdade de medicina veterinária. Assim como eu acho que na enfermagem, né, meninas? A gente chega lá, gente, me livrei da matemática. Minha primeira matéria foi o quê? Bioestatística, galera. Você vai fazer conta pra caramba. Então, assim, farmacologia também. Então, assim, algumas matérias que a gente vai enfrentar aí na faculdade. Anatomia, fisiologia, citologia. Aí começa a parte legal, né? Que a gente começa com a parte de anatomia, clínica de pequenos, que mais? Deixa eu ver, bioquímica, que não era uma área que eu gostava muito, mas a gente tem que saber, é importante. Então, assim, a medicina veterinária é uma área em que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Então, assim, quem quer prestar a área tem que saber que é um estudo para a vida toda, porque a gente tem que sempre estar ali cientes do que está acontecendo, de protocolos novos, de alguma doença nova que surgiu. Olha aí o Covid-19, né? Surgiu, e a gente também tem que ficar um pouco a par, porque a área da medicina veterinária, a gente também tem cientistas, a gente também tem pesquisadores aí que auxiliaram aí no desenvolvimento de vacinas. Então, assim, é uma área bastante ampla. Engana-se aquele que, médico veterinário cuida do quê? Só de cachorro e gato. Na verdade, não, né? A gente tem um leque aí de áreas que a gente pode atuar. A gente pode ser perito criminal, voltado para a área animal. A gente pode trabalhar no agronegócio, né? Na produção de produtos animais. A gente pode trabalhar na vigilância, a gente pode trabalhar na parte de inspeção, que mais? Na parte de cirurgia de pequenos e grandes animais. Então, assim, a gente tem um leque de variedades aí em que o médico veterinário pode atuar, além da pesquisa, além do ensino. Então, assim, particularmente, eu sou muito apaixonada pela minha área. Então, é bem, bem satisfatório, assim, quando você gosta daquilo, você consegue cursar e exercer isso, né? Mas como toda profissão, a gente tem um pouquinho de dificuldade em algumas áreas, né? E o motivo pelo qual eu prestei, que foi o amor pelos bichinhos, né? Também é a nossa maior dificuldade, porque nem sempre a gente vai conseguir salvar todo mundo, né? Tratar todo mundo, falando aí na parte clínica. Nem sempre o tutor vai ter condições para isso, embora você dê algumas variedades ali de tratamento, nem sempre a gente vai conseguir, porque o organismo também precisa reagir, então a gente vai enfrentando algumas dificuldades, que o que pesa mais realmente é o nosso emocional, né? Coisa que a faculdade não nos ensina, a gente vai realmente aprendendo aí na vivência, como lidar com algumas situações. Eu acho que as meninas da enfermagem também enfrentam isso, né? Que a gente fica um pouquinho ali, a gente se apega ao paciente, né? Não tem como. Então, é uma área muito gostosa, muito prazerosa, com diversas áreas aí para a gente seguir, mas também tem a sua parte de tentar ser emocionalmente estável aí. O que mais que eu posso responder para vocês? Como que está sendo o mercado de trabalho? Olha, durante a pandemia a gente não foi muito afetado. Pelo contrário, tá?
Agora, com a pandemia, os tutores ficaram mais em casa, então eles prestaram mais atenção nos animaizinhos. Então, a gente não parou, a gente continuou trabalhando, aumentou ainda mais a casuística, então a gente atendeu um pouco mais. Então, assim, não fomos tão afetados. O mercado de trabalho é bom, como eu falei para vocês, a gente tem diversas áreas aí, a gente pode trabalhar em produtos alimentícios, né, voltados aí de origem animal. E falando na parte clínica, o que vocês gostariam de saber, talvez? Vão me guiando aí. Atuo como clínica de pequenos animais. Pretendo seguir aí na área de cirurgia ou dermatologia, opostos, né, gente? Nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente vai caminhando aí. E o que eu indico aí para a galera que quer prestar? Se vocês escolhem uma faculdade que vocês gostam, que vocês apreciem, mas lembre-se que independente da faculdade que vocês escolherem, a dedicação ela tem que ser a mesma, porque é a gente quem vai se formar, é a gente que vai ter que dar a cara ali depois que se formar e saber aquilo que está fazendo, sabe? Então, se dediquem, independente da faculdade que vocês escolherem, porque depois é isso que é mais satisfatório, sabe? É você saber aquilo que você está fazendo, você se dedicar, você fazer aquilo por amor, entendeu? E aí depois você escolhe o caminho que vocês querem seguir aí dentro da medicina veterinária. O que mais que eu posso falar para vocês? Quando vocês passarem aí na faculdade, busquem fazer estágio. Eu busquei fazer estágio desde o meu primeiro ano. Tive a sorte logo de conseguir, e isso me ajudou bastante, porque aí a gente vai tendo uma vivência, né? A gente vai correlacionando aquilo que a gente está aprendendo na teoria com a prática, a gente vai aprendendo alguns macetezinhos, a gente vai aprendendo a lidar com o tutor, a gente vai lidando com a rotina clínica veterinária, e ali a gente decide, é clínica mesmo que eu quero? É pequenos animais? Não, então, quem sabe se eu fizer estágio com porte grande, né? Vou tratar aí de bovinos, que são bois, vacas, eu vou tratar de equinos, vou tratar de cavalos, né? A parte de galináceos, na parte de produção animal, então eu posso trabalhar, né, com diversos animais aí. Ou então eu quero a área da ciência. Então, assim, o estágio na minha área, pelo menos, é muito importante, muito mesmo, para a gente decidir aí o que a gente está querendo seguir, né? Porque depois que a gente se forma, fica complicado. Porque aí a gente não tem tanta experiência e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, eu sempre busquei fazer estágio, é uma coisa que eu indico para todo mundo. É lá em que o médico veterinário vai estar do seu lado, vai estar te ensinando, você vai estar aprendendo, você vai estar tirando as suas dúvidas. E aí a gente vai relacionando, né, a teoria com a prática. Lógico que no primeiro ano, você vai mais aprendendo o que ele está te ensinando ali, você não vai ter tanto conhecimento ainda, você vai ter uma base lá para o terceiro ano, né? Que aí você vai ter uma relação um pouco melhor, assim, com aquilo que você está presenciando. Mas busquem fazer estágios também em lugares diferentes, não só com um único profissional, façam, se possível, em mais de um lugar, porque você vai aprendendo, além de condutas diferentes, a gente vai aprendendo posturas diferentes, como que cada profissional lida com tal situação, né? Qual o caso clínico que você vai acompanhar. Então, assim, eu acho que a medicina veterinária, ela é muito mais do que teoria, ela é muito mais do que, vou só medicar o bicho, vai trazer para você vai ter que, nossa, vou ter que fazer isso, porque às vezes o tutor já chega até com o tratamento pronto para você, ele pegou no Google, ele trouxe para você. Aí você tem que explicar, olha, às vezes tá certo, às vezes tá certo, às vezes não, grande maioria das vezes. E isso você vai ter que saber explicar, né? Qual a quantidade de exercício que o meu cachorro precisa, Deise? Depende, né? Depende. Se o seu animal for muito atleta e se for muito hiperativo, bastante, né? Aí tem diversas maneiras para você fazer ele gastar energia aí. Bom, o que mais? Pessoal, a faculdade é uma delícia. Passa sim, aproveitem.
eu acho que as meninas já devem estar sentindo gostinho aí, né? Quase o diploma em mãos, a gente vai sentindo realmente a saudade. E depois que a gente se forma, a gente pega o CRMV em mãos e fala, putz, agora é comigo. Agora vou procurar emprego e vou ter que exercer minha profissão. Então é bom a gente, por isso que eu falei para vocês, estágio é muito importante para a gente ter esse preparo, tanto emocional quanto teórico que a gente aprende na faculdade. A minha faculdade é sobre estágio obrigatório. Minha faculdade ela exige só nos nos últimos 6 meses, perdão. Mas é aquela coisa, estágio nunca é demais, gente, de verdade. Foi o que mais me ensinou, inclusive, foi o que mais me motivou, porque a gente vai estudando e aí, na prática, a gente vê que precisa mais, sabe? A gente precisa muito da prática, realmente. É pegar e pôr a mão no animal, assim, sabe? É lógico que, assim, você vai mais acompanhar. Por ser estagiário, você vai mais acompanhar. Mas ver, presenciar é outra coisa do que você apenas estudar, tá? Você vai lidando com os pacientes, você vai lidando com o tutor. Eu acho que o pessoal tem mais dúvida nessa parte clínica, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade realmente seja lidar com o tutor. Às vezes você passa o tratamento, o tutor não faz, aí ele chega para você, não funcionou, doutora. Não, isso daqui, olha, realmente não deu. Eu falei, mas você deu tal medicação? Não, mas, por exemplo, algumas pessoas com dermatite, você pede para dar banho no cachorro, por exemplo, com um determinado produto. Mas você fez tal coisa? Não. Aí você fala, aí fica difícil, né? Fica complicado. Realmente, se você não fizer o tratamento, realmente não vai dar certo. Mas então por isso que a gente vai tendo que aprender um joguinho de cintura, né? Para lidar com algumas situações. Aí você pede tal exame. Não fiz tal exame, mas eu preciso de tal exame, sabe? Então, a gente vai lidando aí na rotina. E agora, como recém-formada, a gente vai tendo uma visão mais de perto. A gente vai conduzindo os casos e a gente vai vendo a importância da gente estudar desde o começo. A importância da gente também ter o contato com os profissionais da área, pelo menos da cidade, assim, você que é médico veterinário, tenta fazer um estágio na sua cidade mesmo, conhece o profissional que ele está ali, ele é seu colega de trabalho, sabe? Ele pode te ajudar a tirar suas dúvidas. Eu, graças a Deus, aqui na minha cidade, aqui de Rio Claro, conheço bastante gente, pude fazer estágio aqui, então, assim, os profissionais que eu acompanhei, graças a Deus, eram maravilhosos. Então, são meus colegas até hoje. Então, é muito mais do que você se formar e saber. É você se formar, saber ter uma boa relação. Você também saber conversar com o tutor. Além disso, vamos lá. O que mais que vocês precisam saber? A questão de vestibular. Eu não sei como é que está a relação, né, de candidato vaga por aluno. Na minha época era bastante concorrido, não vou saber falar o certo para vocês. Mas por motivos maiores eu acabei não conseguindo ir para a faculdade pública, eu tive que fazer alguma privada aqui na minha região mesmo. Mas, assim, era meu sonho. Então, assim, façam, se dediquem. Todo o conhecimento que a gente se dedica agora, a vontade de estudar agora, não se aplica apenas no vestibular. Se você quer ser médico veterinário, é algo que você vai ter para a vida. Essa paixão por estudar não vai ser uma escolha. Eu tenho que estudar. Você tem que estudar porque você gosta de estudar. Porque senão aquilo vai ficar chato, gente. Eu acho que para qualquer área, né? Aquilo vai ficar chato. Nem toda matéria da faculdade você vai gostar, né? A parte de inspeção de alimentos, assim, eu não gostava muito, mas você tem que estudar, porque você tem que saber. Você tem que saber como é que aquele alimento chegou até ali. Por que ele chegou até ali? Quais foram os processos, sabe? Então, é muito mais do que clinicar, é muito mais do que você ter amor pela sua profissão. É você realmente ter o conhecimento e a responsabilidade daquilo, né? Então, bom, é isso que eu tinha para falar, acredito eu. Ficou alguma dúvida? Eu acabei não lendo o chat, eu até li uma pergunta ou outra,
Mas se vocês puderem me mandar pergunta, eu vou respondendo, vou tirando dúvidas, tá bom? Vão me conduzindo aí, tá bom? Tô aqui para tirar dúvida de vocês. Fui breve? Não fui breve? Às vezes eu falo muito, às vezes eu falo pouco. Não, foi ótimo, Dê. Obrigado. Tá O pessoal mandou perguntas aqui já. A Nicole respondeu uma aqui no chat, né? Porque a Nicole tem que sair já. Perguntaram para ela sobre... O que foi perguntar mesmo, Nicole? Quais são os serviços que você inclui, né? Você quer falar rapidinho, Ni? O microfone só. Mais uma vez, esquecendo o microfone desligado. Então, sobre a parte de serviços, depende muito do que o cliente quer. No escritório, a gente oferece vários serviços, tá? Mas isso depende muito de escritório para escritório. Por exemplo, eu posso oferecer um serviço de consultoria, que é mais quando o cliente quer ir ao escritório tirar dúvidas, ou ele quer, tipo, mais uma, sabe aquela dicasinha que normalmente eles falam, tipo, mas eu só quero uma dica, mas eu só quero saber que decoração que eu posso colocar no meu quarto. Às vezes eles pedem umas coisas assim. Então, a consultoria, ela serve para isso, para dar uma luz para o cliente. A assessoria, ela já é um pouco assim, a gente pode ir com o cliente até o local. Por exemplo, a gente vai até a loja de imóveis, ou a gente vai até a loja de revestimento. Então, assim, às vezes, o que a gente faz? Quando o cliente fecha o projeto completo, às vezes, ele já fecha a assessoria. Só que a assessoria que ele fecha, a gente sempre deixa como opção, tá? Se ele deseja ou não, é mais como uma administração. Então, essas visitas a gente vai fazer, mas a gente também vai fazer as visitas em obra. Então, só que aí é um combo, né? Aí ele sempre contrata à parte. Outra coisa que a gente também oferece quando a gente faz um orçamento de projeto completo é planilha orçamentária. É um serviço que dá trabalho, tá? Porque depois que a gente termina o projeto 3D, o projeto executivo e é tudo aprovado, a gente manda para vários fornecedores, tipo, 2 ou 3 de cada segmento, e monta uma planilha para o cliente ter comparativos, para ele ter uma noção do quanto que ele vai gastar ao todo. Esse serviço a gente ainda presta no escritório, mas atualmente a gente irá remover, tá? Porque os clientes, eles querem que aquilo feche X. Só que o mercado construtivo, ele altera valor demais. Então, vamos supor, a reforma do cliente, ele vai gastar em torno de 600 mil. Ele vai querer que gaste 600 mil. Mas a vidraçaria, a marcenaria e outros fornecedores, às vezes eles alteram valores, e principalmente matéria-prima. Então, para não ter problemas com o cliente que quer daquela maneira, a gente acaba, às vezes, excluindo a parte de planilha orçamentária, mas a gente também oferece. Então, temos assessoria, temos consultoria, temos o projeto completo, que então a gente entrega todos aqueles projetos executivos que eu comentei anteriormente. Alguns acabam fechando parcial, então acaba saindo um valor mais econômico. Alguns eles só querem, tipo, o layout, o projeto 3D e gesso, coisas mais construtivas. Eles não querem, às vezes, marcenaria, por exemplo. Ou, às vezes, é o contrário. Às vezes, tem gente que quer mais marcenaria. A gente também, na assessoria, a gente pode também prestar assessoria para lojas, tá? Então, por exemplo, clientes do meu escritório, a gente tem um restaurante em São Carlos, que é o Porto Nami, que a gente está fazendo reforma. A gente tem a Eletropéres de Rio Claro, então a gente vai lá e coloca os lustres quando tem reforma, então a gente vai para essa assessoria, ajuda até os vendedores a colocarem os lustres. Então isso a gente pode fazer também, tá? E tem uma parte de projeto online, que é o que mais lançou, né, no período da pandemia. O projeto online sempre acaba sendo mais econômico, tá, do que um projeto que a gente tem atendimento com o cliente. Porque a gente não faz executivo, a gente faz mais um memorial descritivo, com todas as decorações imobiliárias que o cliente precisa comprar. Então, ele só vai na internet e ele consegue acessar tranquilamente. Então, acaba sendo menos trabalhoso e mais econômico para o cliente, tá? Acho que, por enquanto, é mais isso, tá? Que é mais o foco.
Ô, Nil, eu sei que você precisa sair, mas só pedir para você falar daquela que a gente descobriu graças a você, a profissão de arrumar armário de gente rica. O que acontece? Na obra, a gente tem alguns outros parceiros, né? Primeiro sempre é a equipe de limpeza pós-obra, porque precisa de a equipe de limpeza pós-obra, e às vezes o cliente ele quer chegar no apartamento e já está tudo pronto. Então, a gente faz a decoração, né? Quando o cliente solicita, e às vezes a gente contrata o personal organizer para ela montar, fazer o closet, tudo montadinho, certinho, perfeitinho, porque aí só chega e já está tudo pronto. Então também temos esse parceiro também, são os personagens. Legal, obrigadão, Ni. De nada. Bom, agora uma pergunta, perguntaram para a Lara e para a Gabi. O pessoal não manda pergunta só aqui no chat, tá? Eles mandam inbox a mim quando eles têm vergonha de perguntar, tá? Eles perguntaram para mim se vocês, alguma já teve experiência em hospital, né, de estágio em hospital, e a diferença entre enfermagem e farmácia. Posso responder, Gabi? Pode, que eu não tenho nenhuma experiência nisso ainda. Eu já tive experiência em hospital, inclusive estou fazendo estágio no hospital agora, de novo. Assim, eu acho que eu não vou saber responder, assim, com propriedade total sobre farmácia, tá? Mas, assim, a enfermagem, ela cuida, ela tem um olhar mais voltado para o paciente, no cuidado com... dentro de um hospital, tá? Dentro da minha experiência de hospital, vendo o farmacêutico atuar lá dentro e vendo o enfermeiro atuando lá dentro, o enfermeiro ele tem um contato mais direto com o paciente. O farmacêutico ele tem um contato mais longe, assim, que ele fica realmente ali na farmácia, ele trabalha ali montando todas as medicações, fazendo checando as prescrições médicas, tudo mais, fazendo todo o papel dele dentro da farmácia, no gerenciamento daquele setor, e o enfermeiro, ele tem um contato direto com o paciente, entendeu? Então, assim, não sei se deu para dar uma explicada assim, porque eu não sei falar com propriedade sobre farmácia, mas, enfim, basicamente é isso. Legal, obrigado. Gabi, você quer comentar alguma coisa? Olha, realmente não tenho, eu não fiz estágio, então o estágio é só no segundo ano que começa. Mas é bem isso mesmo, que eu pude estudar, tem essa diferença mesmo, que ele fica mais por trás, assim. Uhum. Beleza, obrigado, Gabi, também. Ó, Daisy, perguntaram aqui, ó, qual faculdade você recomenda, né? Como você soube qual especialidade você queria? E essa aqui é pior, hein? Como lidar com a perda de um animalzinho? Acho que esse é o primeiro grande desafio do veterinário, né? Gente, real. Vamos lá. Qual faculdade eu indico? Tá dando para me escutar bem? Tá? Obrigada. Tá sim, tá ótimo. Qual faculdade eu indico? Particulares, eu indico PUC, tem Mackenzie, tem a FAGE aqui na região, tem a minha faculdade também, que é em Lemming, em Anguera. Agora, pública, a minha paixão é Botucatu, né? Unesp, Botucatu, sempre foi minha paixãozinha aí, o Woody sabe, falava horrores em prestar e tal, acabei não podendo. Bom, tem a UFLA também, que é a Federal de Lavras. Acho que assim, é muito particular isso, tá? O que eu indico? Entrem no site da universidade, entrem e vejam a estrutura da universidade, vejam o que ela oferece, sabe? Qual que é a estrutura? Tem um hospital veterinário, tem um hospital de grandes, tem um hospital de pequenos. Você tem mais ou menos uma ideia? Eu gosto, por exemplo, né? Às vezes a pessoa já tem fazenda, por exemplo, ou sítio, ou gosta mais dessa área. Aí procura uma faculdade, dá uma olhadinha nas matérias, né? O pessoal sempre deixa disponível lá, né? Quais matérias tem e tudo mais. E tentem, talvez, entrar em contato com a diretoria ou
algum aluno que tenha prestado lá, tenta perguntar, pô, a universidade ela é mais voltada para grandes? Ou então, se você gosta mais de pequenos, vamos dar uma olhadinha se ele tem hospital veterinário. Isso eu acho muito importante, tá? Porque é lá onde vão ser as suas práticas. É muito mais do que laboratório, é prática, tá? Então, a gente vai ter a parte de semiologia, onde a gente vai apresentar quais são os sintomas, quais os sinais clínicos ali, é uma matéria que a gente tem na faculdade. Então, isso é muito importante, a gente sair dali da sala e ir para o hospital veterinário, por exemplo, né? Que aí depois tem a prática. Aí lá você vai ver, pô, tal sinal clínico ele disse. Ah, então é assim que ela vai se apresentar. Então, assim, é muito particular. Ah, qual faculdade eu indico? Aí dá uma pesadinha, porque, né? Indicar Tucatu, Unesp, USP, tem Pirassununga, aqui pertinho também da minha região. Então, Campinas, eu não sei falar com propriedade, eu acho que tem a PUC, né? PUC Campinas aí. Também é uma faculdade muito boa. Então, procurem conhecer a universidade. Essa coisa de indica é muito particular, realmente, tá? E eu esqueci a segunda pergunta, João. Qual foi a segunda pergunta? Qual especialidade, né? É a sua especialidade. Qual a especialidade? Não, como que você escolheu a especialidade? Como que eu escolhi? Vivenciando. Eu fui para o estágio, onde eu fiz estágio em um hospital veterinário, né? Então, eu pude acompanhar diversas áreas. Eu pude acompanhar oncologia, eu pude acompanhar dermatologia, oftalmologia, área de intensivismo, clínica médica, pude acompanhar nefrologia, pude acompanhar cirurgia, eu falei, né? Mas é meio óbvio, assim. Mas o que mais? Então, assim, busque um lugar em que você tenha a oportunidade de ver outras áreas. Foi assim que eu escolhi a minha especialidade, porque eu pude vivenciar, eu pude ver na rotina como que cada profissional atua, como que ele lida com diversas situações, né? Quais são a matéria que eu estudei, tô vendo ali em prática, então gostei do jeito como que o caso vai sendo conduzido. Então, assim, foi através do estágio realmente. E não se preocupem com qualquer veterinário que você conhece, que você conhece e vá conversar, assim, a maioria, gente, escolhe lá no último ano da faculdade. Porque até então, sua cabeça fica assim, ó, você vai gostando de tudo. Porque tudo tem uma parte boa, tudo tem uma parte ruinzinha, sabe? Cirurgia eu realmente acompanhei desde o meu primeiro ano. Então, é uma área que eu sempre tive maior interesse. Então, busque uma área que você goste, assim, mas que você goste e que você queira exercer. Porque só gostar, às vezes você não vai ter paciência para exercer. Porque você vai ter que conduzir aquilo. E às vezes o tutor não vai te favorecer. Às vezes, está muito além da sua alçada. Né? Às vezes o organismo do animal está muito prejudicado, é difícil, né? Mas assim, estágio. Estágio vai te fazer escolher a sua área. Então, assim, estudem, lógico que é a teoria básica, mas estágio realmente é o que vai te fazer decidir. Então, se vocês querem clínica de pequenos animais, estou estudando, gostei mais de estudar clínica, faça estágio numa clínica, faça estágio num hospital. Então, lá você vai ver qual matéria. Aí a especialidade, quero nefrologia, eu quero ser gastro, eu quero parte de diagnóstico por imagem. Tá aí uma matéria que eu não gostei muito, mas tem muita gente que eu conheço que ama. E a gente precisa saber, porque chega um raio-x ali, às vezes o laudo não condiz muito com a imagem, e a gente precisa saber. Então, assim, especialidade realmente é estágio. E a última parte, como a gente lida com a perda do animal, é a parte mais difícil, com certeza. Gente, eu comecei a fazer estágio, falei para vocês aí, no meu primeiro ano. Então, eu tinha aí 18 anos. Gente, não lidei. Assim, eu vi a perda do animal, eu fui no banheiro, chorei escondida, voltei. Aí o veterinário já falou para mim, você foi chorar escondida, né? Porque eu tava completamente vermelha, né? Então, assim, é algo que a gente tem que colocar muito na balança.
Porque às vezes a gente faz de tudo. Às vezes o tutor também faz de tudo. Mas às vezes o animal realmente não reage. É algo que às vezes não está na nossa alçada. A gente, o importante, é por isso que eu falo para vocês, a gente saber aquilo que está fazendo é o que vai te motivar. Porque é muito difícil. De repente você chega lá, mas eu não sei o que eu faço. Meu Deus. Aí realmente você não vai saber lidar se você realmente perder o animal. Agora, se você sabe aquilo que você está fazendo, e mesmo assim o animal não resistiu, pelo menos você sabe aquilo que você fez da maneira correta, você fez. Você pode pedir uma ajuda para um colega e tudo mais, mas lidar com a perda, gente, realmente é na rotina. É na rotina, não que vai acontecer sempre, tá? Não tô falando que, nossa, você vai perder muitos animais. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? É realmente você acompanhar, você entender que às vezes não está na sua alçada salvar completamente o animal, porque o pessoal acha que a gente salva, né? A gente trata. Então, assim, é rotina. É isso que falta na nossa faculdade, tá? Em qualquer faculdade. A gente não vai ter uma matéria que vai falar, olha, é assim que você tem que reagir quando você perder um animal. É assim que seu psicológico vai ter que ficar. É assim que seu animal vai ter, seu emocional vai ter que ser guiado, sabe? Isso falta realmente. É por isso que eu falo, estágio é imprescindível, pelo menos na minha área é imprescindível, porque é ali, na rotina, em que você vai saber realmente lidar. E o pior, além de você saber lidar, é você ter que dar, às vezes, a notícia para o tutor. É ali que você tem que ter um emocional estável, né? Para poder dar notícia para o tutor, porque hoje em dia eu falo que a gente lida, pelo menos na clínica de pequenos, a gente lida com filhos, tá? A grande maioria, graças a Deus, do pessoal que eu atendo, realmente trata o animal feito filho, são pais. Então, e a gente cria um amor pelo bichinho ali. Às vezes ele precisa ficar internadinho, né? A gente fica ali com eles. A gente se apega, né? Então, realmente é algo que você vai aprender só na rotina. E o estágio, desde o primeiro ano, se vocês conseguirem, é muito importante. Porque aí a gente vai pegando experiência. Não digo que você vai se acostumar, porque isso a gente nunca se acostuma. Tá? A gente realmente a gente sente, mas a gente tem que ser, tem mais bichinhos para você atender, e eles precisam de você, entendeu? Se o tutor te procura é porque ele precisa de você, ninguém vai lá passeio. Então, assim, por mais que você esteja sofrendo e que seja triste, tem mais um precisando de você. Então, realmente, é difícil? Mas a gente aprende a lidar com a situação, não que a gente se acostume, entendeu? Eu acho que eu consegui explicar, talvez. Consegui? Obrigadão, Dê. Meninas, a gente passou um pouco até agora do horário combinado, mas vocês podem responder só mais algumas perguntas, por favor? Com certeza. Para a Lara e para a Gabi aqui, a Mariana perguntou aqui no chat, né? Qual as maiores dificuldades que vocês enfrentaram, né? Até aqui durante o curso. E aí uma outra pergunta que mandaram para mim aqui é se a pessoa não tem, por exemplo, muita afinidade com coisas assim, mas a palavra não é nojenta, mas ele dá com sangue, com coisa assim, sabe? Se tem alguma outra coisa que ele pode fazer com a enfermagem, ou se, assim, é melhor pensar em outra carreira, sabe? Enfim, são essas duas perguntas. Lara, eu vou responder primeiro, porque a duração do meu curso é menor comparado com o seu, então eu tive menos dificuldades, teoricamente. Então, para mim, a maior dificuldade, como eu estou no primeiro ano, foi a transição entre o ensino médio e a faculdade. Igual eu falei, é um ritmo totalmente diferente. E uma coisa, vou dar spoiler para vocês, quem quiser ir para a FAMERP lá, não sei como funcionam os outros cursos. Mas não tem aquela coisa, primeira aula, depois outra aula de outra coisa, matemática, história. Não, é a manhã inteira de uma matéria só, 4 horas... E aquilo, vai. Então, essa foi a minha maior dificuldade, assim, sabe? Ter esse, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu faço aqui? Meu Deus.
E também a questão de ser tudo online. Porque, por exemplo, no primeiro ano tem matéria de anatomia, biologia celular, tecidual. Então, tem algumas matérias que realmente é necessário ter uma aula prática, sabe? Ter lá e você tocar e ver, igual a Day estava falando. Realmente, com a prática, a gente aprende muito mais fácil. E isso eu senti bastante, sabe? A falta disso. E foram essas as minhas maiores dificuldades. Gabi, só para te confortar, o resto da faculdade você vai ficar meio assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas consegue, tá? Tá tudo bem. Enfim, em relação às minhas maiores dificuldades, o que eu senti mais dificuldade foi quando eu iniciei os estágios ano passado. Que eu acho assim, gente, fazer estágio assim, é complicado quando se lida com pessoas, porque eu sou muito insegura. Nossa, eu comecei muito insegura, gente, nos estágios. A minha mão, ela fazia assim, ó. Eu não tremia aquela tremedeirezinha, assim. Era um negócio assim que a minha professora olhava para mim e falava assim, Lara, calma, Lara, calma. E eu tava assim, desesperada, entendeu? Com muito medo de errar. O que é bom, de certa forma, ter medo de errar, porque você, né, tem mais cautela ali com o paciente. Mas uma outra dificuldade que eu também tive é muito relacionada a essa questão aí de perder um paciente, né? Eu, como disse no início, eu escolhi enfermagem porque eu comecei a cuidar dos meus avós, mas eu percebo que eu tenho muita dificuldade de lidar com idosos. Porque idosos, eles mexem muito com o meu coração, entendeu? Então, assim, às vezes você vai encontrar lá um paciente que ele tá numa condição de vida e ele já é idoso e que você não tem o que fazer, entendeu? E aí igual a Deise falou, sai da sua alçada, entendeu? Você sabe cuidar dele, você consegue cuidar do tratamento dele dentro do hospital. Mas aí a vida dele lá fora, que vai interferir com certeza ali na qualidade de vida dele, eu não consigo cuidar. E isso é muito difícil. Ainda mais se ele dá com idoso, que você pensa assim, meu Deus, já tá ali, né? Já tá, a pulheta já tá virada ao contrário, já tem mais areia embaixo do que em cima. Então, assim, dá sabe? Então, assim, isso para mim foi a maior dificuldade. Mas o meu emocional em relação tanto a que eu vou fazer, né? Tremedeira, e ao lidar com a realidade que eu tô encarando ali na minha frente. E qualquer outra pergunta mesmo? Já esqueci. Era se a pessoa não consegue lidar muito com sangue, com coisa assim mais visceral, talvez mais interior, assim, se ela tem alguma outra área que ela pode seguir na enfermagem. Olha, ixi. Eu acredito que pode seguir mais na área de pesquisa, né? Sim, e também, assim, ó, vamos lá, vamos, assim, para fazer a faculdade vai ter que lidar com essas situações, assim, no início e tudo mais, mas isso daí, assim, gente, eu também tenho nojo. Hoje, por exemplo, estava num estágio de endoscopia, aí eles estavam lá mexendo, assim, entrou no estômago, umas coisas nojentas. Ainda bem que eu tava com a máscara, porque eu tava fazendo umas caretas, assim, tipo, meu Deus do céu, entendeu? Então, ninguém, assim, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, tô pleno diante dessa situação. Vai acontecer situações que você vai achar uma agonia, assim. Mas, para fazer a faculdade em si, vai ter que lidar com essas situações. Só que, como eu disse, principalmente gerenciamento de enfermagem. A gente vê enfermeiro gerenciando hospitais, gerenciando as unidades básicas, trabalhando ali computadorzinho, fazendo escala de pessoal, fazendo quantitativo de produtos, essas coisas assim. Lembra que eu disse que quem curte administração e está ali pensando na área da saúde é um match legal? Então, pois então, assim, para fazer a faculdade em si, vai ter que passar por umas situações assim, que vai ficar um pouco assim, mas depois tem super como seguir por um caminho que não vê tanto sangue, essas coisas nojentas. Legal, obrigadão, Lara. Pergunta parecida para você, e eu me lembro que eu tenho uma colega de ensino médio que ela queria fazer veterinária, e ela entrou na faculdade e ela desmaiou quando viu sangue na primeira vez, né? Ela trancou o curso, foi fazer outra coisa, ficou 2 anos fazendo outra coisa. Ela voltou atrás, resolveu voltar para veterinária, né? E aí ela descobriu que ela podia ser fisioterapeuta animal, né? Ela não mexe com sangue. Mas ela comentou que é isso que a Lara falou. Olha, durante a faculdade ela teve que encarar, né? Depois disso. Mas então a pergunta é essa para você, né? Se o veterinário
que não quer lidar com essa parte, mas em que outras áreas ele pode seguir. Pode. E a Maria Amélia perguntou aqui, mas peraí que eu perdi, eu deixei, o chat passou, peraí. Não tô achando, faz a pergunta, era que eu achar, eu faço a outra pergunta. Pode responder essa, por favor. Tá bom, respondo. Qualquer coisa também, depois o João passa meu contato para vocês, manda e-mail, eu sou bem de boa, eu respondo, tranquilão. Eu só não faço consulta online, hein? Vamos lá. A pergunta sobre desmaiar, né? O pessoal fala, eu vejo sangue desmaio. Gente, acontece e muito, tá? A minha primeira aula de anatomia, a minha amiga, ela desmaiou. Ela só não desmaiou, assim, porque a gente deu uma segurada e levou pra fora. Mas, gente, passa. Assim, às vezes passa. Real, assim, às vezes passa. Nossa, primeira cirurgia, então. Galera, quando você tá ali mexendo na peça, né, que tá ali no formol, você já sabe que o animal está morto. Agora, quando o bichinho está anestesiado, amore, aí faz a incisão, às vezes você passa mal. Inclusive, no primeiro lugar onde eu fiz estágio, a estagiária que era estagiária antes de mim, ela desistiu completamente justamente por isso, né? Porque o meu instrutor de estágio, na época, o médico veterinário, foi fazer uma cirurgia, ela passou mal lá no centro cirúrgico e teve que chamar ajuda, porque, né, o bicho tá ali anestesiado, você tem que operar e a pessoa tá desmaiada do seu lado. Então, assim, mas passa, viu? A minha amiga, inclusive, que passou mal hoje, tá super bem na área, clinicando e vamos ver. Segue o baile. Agora, sobre atuar em outras áreas, várias, galera, várias. Tem produção animal, você pode trabalhar aí com vigilância, você pode trabalhar no Centro de Controle de Zoonoses, você pode trabalhar na área de pesquisa, e aí, bora fazer vacina? A BCG, quem fez? Médicos veterinários. Vamos lá. Tem a parte de fisioterapia, realmente. Tem acupuntura, tem... E é uma área que vem crescendo muito, tá? E é realmente um aliado da galera da clínica, porque a acupuntura, a gente vê que causa diversos benefícios e que nem sempre ela pode ser aplicada. E aí só quem mexe realmente com acupuntura que vai poder explicar melhor para vocês isso. Mas tem também a medicina tradicional chinesa. Pô, que é isso? Uma área muito legal também, em que a gente vai mexer com energia, em que a gente vai mexer com fitoterápicos. Então, a gente tem algumas áreas, sim, que não vão mexer com sangue. Então, assim, as matérias também, gente, bem às vezes o professor é bem tranquilo, tá? Às vezes você conversando com ele, olha, professor, eu passo mal vendo sangue, será que nessa aula prática eu posso ficar mais para trás? Posso não ficar ali na cara do bicho? Vendo? Então, assim, tudo tem um jeitinho, tá? Nada assim impossível. Tá? Tem acupuntura animal, tem acupuntura animal. Deixa eu ver uma área bem legal aí também. Tem a parte de diagnóstico por imagem, tá? Você pode ser radiologista, você pode fazer ultrassom, você pode... que patologista mexe com sangue, né? A gente vai fazer análise de lâmina. Mas tem bastante coisa. Eu lembrei da outra pergunta. Na verdade, é uma coisa que a gente conversou esses dias, eu e você, né? A ilusão de quem vai prestar veterinária e acha que não vai ter que lidar com gente, vai lidar só com animal. Imagina! Você o que mais você vai fazer? O que mais você vai fazer é lidar com gente. É aquilo que eu falei para vocês. É uma delícia lidar com bichinho, é uma delícia. Eu, particularmente, amo. Cachorro e gato, amo. Agora, chega no tutor e pede para ele fazer um tratamento. Aí ele chega uma semana depois, às vezes, né? Então não fiz tal tratamento. E aí o bicho piorou. E a culpa é de quem? É sua, tá, amore? É sua. Cai para mim, mas não é minha. Então, assim, lidar com o tutor, a gente tem que lidar. Gente, Daisy, tem uma matéria que ensina a gente a fazer isso? Não. Não tem mesmo. E agora, assim,
engana-se realmente, é igual o professor Wood falou, a gente não aprende isso, a gente aprende a lidar, talvez, sabe? A gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que saber que você é médico, veterinário, ali ele está sendo o tutor. Então, assim, você tem que saber explicar o porquê que ele tem que fazer aquilo. Ah, mas eu não vou trabalhar com clínica, eu vou trabalhar com produção animal. Você vai ter que lidar com o cliente. Você vai ter que lidar ali, por exemplo, no frigorífico onde você está trabalhando. Você vai ter que lidar com o pessoal ali da parte que faz, né, a produção, né, todos os setores ali. Você vai ter que lidar com os seus funcionários. Né? Se você vai fazer um gerenciamento de hospital, eu não vou ser o médico dali, eu vou ser o gestor. Eu vou ter que lidar com os meus funcionários. Então, mas eu vou trabalhar com diagnóstico por imagem. Você vai ter que lidar com o tutor. Por quê? Eu vou radiografar o animal dele. Eu tenho que saber o que eu vou radiografar. A gente manda, né? Normalmente no pedido. Mas depois eu vou ter que explicar para ele, olha, realmente tem uma fratura, ou realmente eu tenho uma obstrução por corpo estranho, ou então eu tô fazendo ultrassom, tô tendo uma intuscepção, né? Uma alça do intestino entrou dentro da outra. Então, às vezes, a gente tem que lidar até de médico veterinário para médico veterinário. Então, assim, engana-se quem acha que, medicina veterinária, não vou lidar com gente. Se lascou aí, já falo já. Se lascou aí, a gente aprende a lidar, tá bom? Fica tranquilo que na rotina, não é na faculdade, é na rotina, por isso faça um estágio, deixa anotado, tá bom? A Daisy me falou isso, galera, faça um estágio, tá? Chega no seu professor da faculdade, professor, me dá estágio? Faça, é verdade. Muitas vezes eles têm clínica, eles podem te dar estágio, às vezes, né? Ou então, dá cara a tapa, eu fiz isso, tá? Eu saí, eu fui de clínica em clínica, eu pedia para falar com o veterinário. Por favor, me dá estágio. E é lá que a gente vai aprender que engana-se, que é só bicho, cachorro, gato, porco, passarinho. Então a gente vai ter que lidar com o tutor, sim. Muito, muito. Eu falo muito, né, para tirar dúvida. Tô percebendo. Não, tá ótimo, Dave. Inclusive, a gente tá chamando de tutor, né, que agora é a moda, né? O pessoal não chama mais dono do animal, é tutor, né? É, isso. Agora é tutor. Quando você falar comigo... propriedade é muito posse, né? A gente tinha cidade, é posse, é meu. Não, tutor mas eu tô tendo... Eu tomo conta daquele animal, né? Por isso que eu falo, que às vezes a gente lida com filhos. Quando você falar comigo sobre a Agatha, por favor, eu quero que você me chame de mestre dela, tá? Eu sempre preferi mestre. Eu ensinei meus cachorros a me chamarem de mestre, né? Então, tutor eu achei pronto. Mas bem, gente, se algum aluno quiser desbloquear e fazer mais uma pergunta, mas as perguntas aqui acabaram, né? E a gente passou um pouco do tempo, peço desculpa para as meninas, para a Deise, para a Lara e para a Gabi, mas mandaram muitas perguntas. Molecada, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha agora, tá? Antes que eu me despeça delas, tá? Mas eu já agradeço muito aqui a presença de todo mundo, nossos alunos estão aqui, o pessoal da escola que está colaborando. Encerramos com chave de ouro a nossa feira de profissões. Né? Agradeço muito a Daisy, a Gabi e a Lara por estarem aqui com a gente, perderem um tempo de vocês, quinta-feira à noite, tá? 2 horas aí que vocês ficaram aqui com a gente, obrigado mesmo, é muito significativo para a gente essa experiência, tá? Valeu mesmo. E eu passo para vocês para se despedirem, vou seguir a ordem, passou um caminhão aqui agora, desculpa, vou seguir a ordem alfabética, tá? Passo para Daisy, para Lara e para Gabi, certo? Não, acho que ele vem depois do G, enfim. Não, tudo bom? Vocês se despedirem. Tudo bom? Vocês estão vendo o professor de vocês? Vocês estão vendo, né? A galera não sabe o alfabeto, meu. Eu tô brincando. Tá caindo ele vem antes do G, tá certo, não tô louco. Você passa para vocês se despedir, mandar mensagem para todo mundo, depois eu passo para a Lara e para a Gabi daí. Gente, agradeço, viu? Obrigada, viu, João, pelo convite. Pessoal, se vocês ficaram com vergonha de perguntar, podem pedir meu e-mail aqui pro professor, passa. Pode me mandar lá, eu respondo, tá? Obrigada mais uma vez pela atenção, eu espero ter conseguido aí tirar dúvidas de vocês. Qualquer coisa, manda um e-mail, ou então manda pergunta pro professor aí de vocês, ele me faz, tá bom? Aí eu mando um zap para eles e encaminham para vocês, tá bom?
Obrigada. Obrigadão, Beijo, meninas. Lara? Eu queria agradecer aí o convite novamente, viu? De novo, gente, eu vou reforçar, tá? A gente vai ter o workshop, tá? Mês que vem, então se vocês se interessarem pela área, talvez é uma oportunidade legal de vocês verem um pouquinho mais. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, uma coisa assim, ó, posso deixar meu e-mail aqui também, aí vocês me mandam e-mail para mim e tudo mais. Eu também respondo no direct do Instagram, então tudo certo também. E é isso aí, tá, gente? Precisou, pode chamar. Gabi? Queria agradecer também o convite. Tava morrendo de saudade de todos vocês. Os dias aparecem. Pode me esperar, onde que eu vou lá, tá? Vou cobrar isso, hein? Pode deixar. Eu também queria falar que se alguém precisar de alguma coisa, desabafar... Gente, assim, eu sou um baby ainda na faculdade, sabe? Mas se alguém precisar desabafar alguma coisa, eu tô sempre aqui, tô sempre de ouvidos abertos, de braços abertos para vocês. Pode ser tanto relacionado à enfermagem, quanto à minha experiência dessa transição. Eu tô sempre aqui para vocês. E depois eu vou digitar aqui meu e-mail no chat também. E, igual a Lara falou, minha DM está sempre aberta. Legal, obrigadão, meninas. É muito legal ver, inclusive, ex-alunas aqui, bem-sucedidas, tocando suas carreiras, é muito gratificante para nós professores, né? Então, de novo, gente, boa noite para todo mundo. Brigadão, meninas, Deise, Lara e Gabi. Fiquei muito feliz. Uma boa noite para todo mundo, gente. Descansem, fiquem com Deus, que amanhã é sexta-feira, é dia de maldade, então juízo.